6h29, muitos assuntos para serem tratados aqui no futebol. Queria que o Lucas Herrera começasse nos contando como foi a coletiva de imprensa do Vitor Pereira, o novo técnico do Flamengo. Finalmente o português falou, né, Silvânia? Muitas polêmicas envolvendo o Corinthians. Não convenceu muito, até porque foi um pronunciamento, né? Enfim, vamos explicar. Ontem o Vitor Pereira falou do Corinthians, disse que tinha problema de família mesmo, com relação à sogra, e que estava decidido a voltar para Portugal. Por isso que não renovou com o Corinthians. Aí depois de encerrado o contrato com o Corinthians, o Flamengo apareceu com o projeto lá de disputar 7 campeonatos, Mundial de Clubes e tudo mais. E ele disse que só não aceitaria o Flamengo se fosse maluco. Aí ele conversou com a família dele e a família, percebendo que era uma possibilidade dele alavancar a carreira, conquistar muitos títulos, aceitou a permanência do Vitor Pereira por mais um ano no Brasil. Isso, o que aconteceu, foi dito pelo Vitor Pereira nessa coletiva. Na primeira pergunta que foi feita pela Flá TV, a TV do Flamengo. Aí, na sequência, começaram as perguntas dos jornalistas. E a repórter da Band, a Tati Tavares, perguntou sobre o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, que tinha chamado o VP de mentiroso e tal, disse que não conduziu a negociação da melhor maneira possível. Só que aí, a assessoria censurou o questionamento da repórter, sem nem mesmo o Vitor Pereira ter começado a responder. Não é que ela fez a pergunta e o Vitor Pereira disse, não vou responder mais sobre isso. A própria assessoria, a diretoria do Flamengo, podou a pergunta. E o VP não falou mais sobre o Corinthians nessa coletiva, numa história que continua muito mal explicada, Silvânia. E eu duvido que algum corintiano aceitou, né? Se bem que ele também não tá nem aí, né? Se ele deixou o Corinthians da forma como aconteceu, ele não tá nem um pouquinho preocupado com o que o corintiano pensa dele agora, né? Mas vamos ter outras coletivas, né? A censura é só na primeira coletiva, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Eu quero ver quando ele voltar para São Paulo. Jogar na arena. Aí eu quero ver alguém censurar a pergunta pro Vitor Pereira. Ele vai ter que explicar, vai ter que dar um posicionamento um pouco mais sólido, viu, Silvio? Bom, e o Luis Soares, chegou ou não? Luis Soares chegou ontem por volta do meio-dia e 15 no aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. E hoje vai ser apresentado às 7h30 da noite na Arena, com mais de 26 mil ingressos já vendidos, Silvânia. Então, uma boas-vindas, né? Um pedido de boas-vindas da torcida gremista, um aceno de boas-vindas ao Luis Soares, hoje à noite no Rio Grande do Sul, atacante uruguaio de 35 anos, que já treinou, fez o primeiro treinamento ontem de pré-temporada com o Grêmio. O CR7 já se apresentou ontem, né? Foi ontem para 30 mil pessoas no Mirsul Park, o estádio do Al Nasser, clube da Arábia Saudita. Foi uma festa maravilhosa e na coletiva disse que recebeu até propostas do Brasil. Propostas de Portugal, de outros clubes da Europa, até mesmo da Austrália, mas preferiu ir para a Arábia Saudita porque quer fazer história no clube saudita e também quer mudar algumas questões extra-campo no país. Ele disse que tem projetos ambiciosos na Arábia Saudita e também alegou que a passagem dele pela Europa acabou. Pelo jeito não deve mais voltar para clubes do primeiro escalão. Pode ser que ele encerre a carreira em Portugal, né? No Sporting, no clube que o revelou para o mundo do futebol, mas disse que na Europa a missão dele está cumprida, batendo recordes. Agora ele quer bater recorde também na Arábia Saudita, Sil. Bom, ontem a bola rolou em vários campos pelo Brasil, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dá uma passada nos principais jogos. Ontem a gente falou que Corinthians e Palmeiras estreariam, né? E os dois estrearam com vitória. O Corinthians venceu o Zumbi de Alagoas por 4-0. O Palmeiras fez 2-0 na Juazeirense da Bahia, jogou pro gasto, venceu a primeira partida sem nenhum tipo de problema. Palmeiras, que é o atual campeão da Copa São Paulo. Fluminense bateu o Porto Vitória de Espírito Santo por 1-0. O Botafogo fez 4-0 no Pinheirense. E hoje, como a gente abriu o programa falando e lembrando, o Santos faz o primeiro jogo depois da morte do Pelé. Enfrenta o São Raimundo de Roraima às 3h da tarde e vai utilizar aquele escudo com uma coroa acima das 2 estrelas dos títulos mundiais de 62 e 63 pela primeira vez. São Paulo, Inter, Galo e Vasco também jogam. São Paulo e Porto Velho de Rondônia às 9h45 da noite. Tem também Inter e Rosário Central do Sergipe, Atlético Mineiro e Galvez do Acre, Vasco e Capital do Tocantins. 6h34. Rádio Bandeirante.